Começando mais um programa Entrevista aqui na TV Câmara. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais do vereador Luiz Henrique Viana, que é o nosso entrevistado e convidado no programa aqui na TV Câmara. Vereador, muito obrigado pela presença, por estar conversando um pouco na TV Câmara, para que os telespectadores possam conhecer um pouco mais da sua trajetória até a chegada ao Legislativo. Um prazer estar aqui contigo, Edson, nessa casa que agora também é a minha casa. Né? Também é a sua casa, é verdade. Mas hoje é a sua casa, mas a sua primeira casa, o momento do... O senhor me dizia assim, confessava antes do programa começar, nasci em casa mesmo? Que casa era essa? Onde era, vereador? Eu nasci no Fragata, na verdade, na Frederico Bastos. Frederico Bastos 370, e nasci em casa, com parteira. Então, nós morávamos com meu avô, então, e a minha bisavó. O meu pai morava na casa, ele já era viúvo, meu avô, e moravam meu pai, uma tia, duas tias, mais um tio. O pai deve ter sido o primeiro a casar, então eram 2 irmãos e 2 irmãs mais o pai. A minha bisavó e o meu avô. Morávamos todos ali na Frederico Bastos, na época que nem calçamento não tinha na Frederico. Era um pouquinho antes dos trilhos, então foi ali que eu nasci e passei uma grande parte da infância. Esse ritual era tradicional, o nascimento da parteira na família? Nessa época as parteiras faziam muito, né, os partos em casa, era comum, isso era muito comum. Ficou até que idade? Quanto tempo mais ou menos o senhor recorda? Eu fiquei ali até uns meus 5 anos, mais ou menos. Aí o pai foi trabalhar em Porto Alegre, nós fomos morar em Porto Alegre. O pai, na época, quando eu nasci, era comerciário e fez um concurso para guarda de trânsito e foi chamado em Porto Alegre. Nós fomos morar em Porto Alegre. Então, quando eu tinha uns 5 anos, não, logo em seguida que eu nasci, até os 5 anos, na verdade. Até os 5 anos nós moramos. Então, nasceu no Fragata e logo foi para a capital? Logo em seguida fomos para a capital. Quando Pelotas ainda era, comparando com a capital, muito grande, né? As viagens para Porto Alegre, claro que eu de contar, porque eu era muito pequeno, até os 5 anos, mas eram viagens longas e não havia tanta diferença entre Porto Alegre e Pelotas. Até os 5 anos permaneceu e voltou para Pelotas? Aí voltamos para Pelotas e fomos morar no Areal. Na época, na Rua Pinto Bandeira, passando o Abriguinho ali, entre o Abriguinho e o 15 de outubro, pelo menos. E o meu avô paterno morava no Fragata, meu avô materno morava no Areal, na Domingos de Almeida. E nós fomos morar bem próximo do avô materno. E aí continuei, os tios moravam no Fragata, os outros tios por parte de mãe no Areal. Então, a minha infância foi entre o Fragata e o Areal. As raízes da família entre os 2 bairros da cidade? Entre os 2 bairros da cidade. E que família era essa? O pai, Viana, né, meu avô, 5 filhos, perdi a minha avó muito cedo. Meu pai tinha 8 anos e era o irmão mais velho quando a minha avó morreu. E o meu avô materno veio de Portugal. Veio cedo, muito jovem, de Portugal, casou em Pelotas, era comerciante, tinha um armazém no Areal. O meu avô paterno era soldador, esteve no exército uma época, mas como era comunista, teve um problema no exército, foi trabalhar na iniciativa privada, aí, numa empresa, foi soldador muito tempo na Brahma, depois passou por algumas dificuldades, enfim. E o avô materno tinha um armazém no Areal, então nós vivíamos nesse Fragata Areal, Areal Fragata. Fui estudar no Assis Brasil, né, quando nós viemos, iniciei minha atividade escolar no Assis Brasil, até a 6ª série eu estudei no Assis Brasil, e depois fui para o Pelotense, e aí fiz a continuação até o final do 2º grau, na época, no Pelotense, o Gato Pelado. O Gato Pelado. Bem na época da disputa do Gato Pelado com a Galinha Gorda. Muita disputa. Aliás, eu sou atleta, né? Ou ex-atleta, quem sabe. Né? Jogava basquete, nadei também, sempre vivi no meio esportivo. Aliás, tenho orgulho de dizer, Pegon não se perdia naquela época os Gatos Pelados. Na minha fase aí foi uma fase muito boa. Joguei handebol, joguei basquete, isso assim, bastante.
mas jogava vôlei também, futebol. Nós sempre fomos, a nossa família sempre foi muito esportista. Nós, do meu pai e da minha mãe, nós éramos 3 irmãos, somos 3 irmãos, né? A minha mãe era atleta, jogava vôlei, foi uma grande jogadora de vôlei, depois jogou basquete também, e o pai jogava futebol. Então, nós nos criamos no meio das quadras. Então, meu irmão mais velho, eu e a minha irmã mais moça, todos passamos tanto a fase escolar como da faculdade, sempre jogando. E competição, sempre competição. Fomos criados no meio da competição. Como é que o senhor definiria essa infância? Foi uma infância feliz? Foi uma infância... Como é que o senhor definiria? Olha, foi uma infância muito feliz, com muitas dificuldades, que na verdade, quando a gente é criança, não percebe tanto essas dificuldades. Mas já na época da escola, enfim, comparando com os colegas, a gente via que tinha uma vida mais difícil. Eu não me lembro, mas eu me lembro de o pai dizer que em uma certa fase nós passamos muitas dificuldades. Depois que o pai passou no concurso, então passou a ser guarda de trânsito estadual, depois de guarda de trânsito acabou para a Polícia Civil, então, e a minha mãe não trabalhava, então realmente foi, com 3 filhos. Né? Foi uma infância sofrida, vivendo humildemente, mas sem problemas nenhum. O esporte foi um grande meio de inclusão, e como jogava e competia, e modéstia à parte jogava bem, né? Isso faz uma inclusão, porque tu passa a liderar um grupo, enfim, de atletas, enfim, isso facilitou muito. O convívio esportivo me facilitou muito. Mas era uma família, era e continua sendo unida, não é unida? Claro que a gente sabe assim, muitas vezes a família é unida, mas depois cada um constrói aquelas famílias por opção e até por atividade profissional, e o convívio talvez não fique tão próximo quanto era. Mas naquele momento, vocês tinham essa característica? Tínhamos, sim. E tanto a família da mãe como a família do pai, nós vivíamos muito integrados, e até hoje tem aquele sentimento. Claro que profissionalmente a gente acaba se afastando, enfim, né, por outros compromissos, enfim, vida familiar própria mesmo, mas existe um sentimento de amor, eu digo, muito grande, que nós temos intimidade, seja com a família da mãe, seja com a família do pai. A minha mãe morreu muito cedo, né, em 1980, com 42 anos, a minha mãe faleceu. Eu tinha, na época, 19 anos, recém-feitos 19 anos. Bastante jovem, realmente. Foi um choque muito grande. E a mãe era a grande centralizadora das 2 famílias, na verdade. Né? Sendo que, pelo lado do meu pai, a minha madrinha também é uma grande centralizadora, então elas faziam esse contato das 2 famílias. Mas até hoje nós temos assim, uma intimidade muito grande, apesar da distância. Claro. A família da minha mãe, aos poucos, eram todas mulheres, 5 mulheres, né, mas todas acabaram indo para Santa Catarina. Hoje moram, as 4 tias moram em Santa Catarina. Quando nos encontramos, enfim, hoje com as redes sociais, enfim, a gente tem muito contato. A família do meu pai, que eram mais 2 irmãos e 2 irmãs, uma irmã também mudou há muitos anos para Novo Hamburgo, hoje mora em Novo Hamburgo novamente até. Outra mora em Pelotas, que já faleceu. Um tio que mora aqui e um foi para os Estados Unidos, muito cedo também, há aproximadamente 41 anos, mas igual a gente acabou mantendo contato. Esse também já faleceu, mas a gente tem contato com os primos lá e com a tia também, ainda com... A vida familiar foi sempre também uma base muito grande e, assim, um porto seguro. Na verdade, a família foi, e eu acredito, aliás, muito na família, e acho que muito por isso, porque eu tive na família sempre um porto seguro para ficar tranquilo. Como é que o senhor define o perfil do jovem, Luiz Henrique Viana? Nós falamos da infância, da convivência em família, mas do jovem. Olha, eu fui um jovem que aproveitei muito a vida, eu costumo dizer. Aliás, desde jovem eu trabalho com o movimento de jovens, que é o movimento de Emaús, e eu brinco com os jovens dizendo que eu duvido um jovem que tenha se divertido mais do que eu. Pode ter se divertido, né, tanto quanto,
Mas foi uma juventude muito boa. Tenho uma turma de amigos desde a juventude, desde a infância. Praticamente eu tenho uma turma que continuam amigos até hoje. Então nós viajamos muito, passeamos muito, nos divertimos muito, aproveitamos muito e não aprontamos muito, o que também sempre foi muito bom. Então o início da juventude foi basicamente no esporte, viajando muito, jogando, tanto na natação, no Clube Brilhante, quanto no colégio, jogando basquete e handebol. Aí foi assim, o esporte é uma beleza, né? A gente também acaba fortalecendo os princípios que se aprende em casa, porque o treinador, né, é como se fosse um pai, cobra, enfim. Aquela coisa da disciplina, do respeito. Disciplina, necessidade de vitória, o esporte tem que se buscar vitória, então tem que ter um foco, acaba tendo que renunciar a algumas coisas, se quiser, né? Então o esporte ajuda muito. Então foi. E depois com os amigos, que na verdade a minha turma era assim, os amigos do meu irmão. Meu irmão, eu sou de 61, meu irmão é de 57, mas eu sempre fui metido, né? Então fui me envolvendo com a turma de amigos do meu irmão, que no início tentavam me, né, escantear, assim, jogava futebol, vai jogar no gol. Mas acabei ficando amigo e conquistando a amizade dessa turma, que acabou ficando a minha turma. E eu casei muito cedo depois, então eu casei na mesma época que eles casaram, hoje os filhos são amigos, e nós viajamos assim muito. Que hoje é muito difícil, né, as pessoas permanecerem com uma ligação tão forte durante todo o tempo, porque as gerações elas vão se renovando, as amizades também, e acaba que se cria afastamento. Isso não é muito natural, né? Não é muito natural, é difícil encontrar uma turma como a nossa turma, que muitos moram fora de Pelotas, né? Muitos foram, enfim, profissionalmente, enfim, mas continuamos nos encontrando, seja no final do ano, seja em férias, que um vai visitar o outro, né? E foi assim, uma juventude muito boa. Assim, para te dar um exemplo, nós fizemos uma viagem uma vez num motorhome, uma Kombi Safari, que é um motorhome reduzido, e nós somos 6 de Pelotas ao Ceará, Canoa Quebrada no Ceará, entrando em todas as praias possíveis. Assim. Havia uma placa praia, entrava, entrava, estacionava na beira da praia, ou se fosse uma praia maior, no calçadão, cozinhava ali, brincava, enfim, uma vida muito saudável, muito saudável. Fomos essa uma experiência muito bonita, eu tinha 19 anos na época. Fomos também uma viagem muito interessante. Nós começamos assim, nós íamos para o cassino de barraca. Então toda a turma ia para o pátio de um que tinha casa, montávamos a barraca e passávamos o verão todo, a turma junto. Com pouco dinheiro, mas comendo PF, fazendo comida, enfim, uma coisa também saudável. Depois passamos a viajar, também com pouco dinheiro, mas indo. Santa Catarina de barraca, e fomos indo até fazermos essa viagem de motorhome até lá ao Ceará. E fizemos uma experiência muito boa também, que nós fomos a Machu Picchu. Nós fizemos, na verdade, fizemos o trem, pegamos um trem em São Paulo, fomos até o Mato Grosso, passamos para a Bolívia, atravessamos toda a Bolívia, passamos para o Peru, fomos a Machu Picchu. Sempre numa... De carona. Não, nessa fomos assim, de tudo que é transporte que possa se imaginar. Andamos desde carroça até avião. Aí fomos ao Peru, Machu Picchu, enfim, subimos e voltamos para o Chile, atravessamos o deserto do Atacama e descemos pela Argentina. Isso foi em 82, nós fizemos toda a viagem com $500. Cada um tinha juntado, enfim, feito uma poupança lá, $500. Mas que aventura, hein? Aventura. E a turma, então, isso criou laços muito grandes com a turma. E o movimento Emaús, que também a nossa turma toda acabou se envolvendo, né, com a Igreja Católica, que é um movimento de evangelização, e isso também aproxima muito, porque a gente se dedica, né, a nós mesmos, para nos conhecermos, enfim, sabermos o que nós queremos da vida e tal. Foi uma fase também de conhecimento, e para o outro. E isso também nos movimentos sociais, nas instituições beneficentes, nas campanhas, enfim, tudo que a gente sempre participou junto. E a família junto, então isso foi agregando. Eu conheci muito cedo a minha hoje esposa. Eu cheguei a perguntar, o senhor falou
casei muito jovem. Casei Quando é que muito foi essa família? Porque a gente fala assim, aquela família que a gente nasce, né? E tem aquela família que se forma por opção. Ou seja, Isso. Eu comecei a namorar minha hoje esposa uma semana depois de fazer 17 anos. E ela tinha 14 anos. Puxa, jovens mesmo. Bem jovem. E namoramos 8 anos entre namoro e noivado. E casamos, eu tinha 24 anos quando casei. E ela 22. Então nós casamos bem cedo. Né? E logo em seguida, um ano depois, tivemos o primeiro filho. Então foi assim. E logo em seguida o segundo. Né? E 2 anos depois a terceira. Eu tenho 2 filhos. Né? Sou casado com a Denise. Então há 27 anos, vou fazer em março do ano que vem, 28 anos de casado, 28, com 8 de namoro. Com 28 mais 8 mais de namoro. Mais 8. 28 eu vou fazer em março, mais 8 lá. Né? Tenho 3 filhos, um que vai em janeiro fará 27 anos, o outro que agora em outubro faz 25, são bem próximos, e uma menina que tem 22 anos. Então, o que mora nos Estados Unidos é qual deles? O mais velho, Henrique, mora... E hoje a mais moça também. Os 2 foram com o esporte. Aliás, o esporte continuou. Assim como a minha mãe nos criou e o pai no meio do esporte, eu também criei os filhos. E a Denise, apesar de não jogar, joga um pouco de tênis, gosta muito de esporte, mas sempre foi assim, achou que o esporte era assim, um meio muito bom e muito fácil de ajudar na educação dos filhos. E eles todos se criaram jogando. Há quanto tempo eles estão nos Estados Unidos? O mais velho é 9 anos. 9 anos. Foi para fazer faculdade, foi com 17 anos, fez a faculdade, com uma bolsa esportiva, né, depois conseguiu uma bolsa também para um mestrado e hoje trabalha. Né? Mesmo que seja, claro que é positivo, tem ganho, aquisição, o que é o sentimento para o pai e a mãe quando surge a notícia? Que o filho vai embora. Qual é o primeiro impacto, assim, olha? O primeiro impacto, a gente nem sabe explicar o primeiro impacto, porque como é novidade, é uma coisa muito boa, a gente fica muito contente. Claro. Aí começa a ver as dificuldades e a sentir a ausência, a falta, enfim. Lógico que agora com a internet, aí tudo facilita, mas igual o tocar, o carinho, aquela convivência diária, enfim, é uma dificuldade muito grande. E eu, assim, os 3 foram embora, né? Então, o primeiro foi para lá. O segundo foi cedo também para São Paulo, fazer uma experiência em São Paulo, trabalhar, enfim. O primeiro foi jogando, né? Foi uma bolsa esportiva, ele foi jogar. O segundo foi para uma experiência de modelo, ele foi trabalhar em São Paulo. E a terceira menina, quando nós fomos à formatura do Henrique, que é o primeiro, são o Henrique, o Bruno e a Pietra, ela se encantou com aquela vida universitária e o estilo de vida da universidade lá, que realmente é muito bom, eles dão muita importância, seja para a educação, seja para o esporte. E ela se encantou e disse, eu quero vir para cá. Aí, ela, nessa época, tinha parado de jogar. Os 3 jogavam tênis. Os 3 jogavam tênis. O Henrique jogava vôlei também. O Bruno jogava futebol, jogou no Brilhante, até chegou a fazer a experiência no Paulista, no Infanto, no Pelotas. Jogou no Brilhante o futebol de salão. Chegou a fazer uma experiência no Infanto do Pelotas. E a Pietra nadava e jogava tênis. Depois fez uma experiência com equitação, voltou para o tênis para fazer a tentativa de conseguir uma bolsa para ir também estudar nos Estados Unidos. Conseguiu uma bolsa, foi fazer a faculdade lá e hoje já está formada e trabalhando também. Perfeito. E aí, hoje a tecnologia que aproxima um pouco mais. A tecnologia que aproxima. Se não fosse a internet... Aliás, a minha mulher, a Denise, escreveu um livro em razão desse sentimento, dessa falta, da ausência, enfim, ela acabou escrevendo um livro que conta a história da mãe. Aliás, o nome do livro é Coisa de Mãe. É o nome do livro. Então, ela conta como foi ser mãe lá desde quando ela era menina, nosso namoro, enfim, aí a família. Mas é essa vida que a gente quer para os filhos, claro. Né? Eles estando bem, né? E a gente podendo dar... Claro que é natural que até um pai ou uma mãe se habituem com esta nova realidade, que a rotina leva algum tempo, né? Leva tempo. Ainda é difícil, porque a gente acaba
também que se habituar a levar uma vida novamente só os dois, né? Então, namorar de novo, enfim, aquelas coisas, porque não tem os filhos. Eu me lembro que lá, quando os 3 tinham ido embora, uma vez nós estávamos passeando e nós dizíamos assim, de quem nós vamos cuidar? Porque a nossa vida foi muito sempre com eles, principalmente por eles sempre estarem envolvidos. A gente viajava muito para ir acompanhar os torneios. Então vivia, a infância deles foi assim, nosso passeio era o levá-los para jogar. Felizmente saiu daquela era que era um telefonema mensal no passado, verdade. Hoje pelo menos consegue com o recurso da webcam, o Skype, sim, aquela coisa isso toda. Facilita. Isso pelo menos, como o senhor diz, não tem o toque, mas aquela proximidade, aquela coisa, sim, da pele, mas está ali. Tem o olho, tem a gente vê, a gente enxerga, isso é muito bom. O enxergar que estão bem, né? Ou quando estão tristes também, mas a gente enxerga. Eles estão sempre com o computador ligado e nós também. Então, diariamente existe. Porque por mais que sejamos maduros, sempre, quando surge a dificuldade, a gente busca quando é possível, ou o refúgio do pai, da mãe. Isso é normal numa relação familiar, né? Claro, esse esquema que o mais velho e a mais moça tiveram, que é esportivo também, até para eles facilita, porque o esporte lá, eles ficam uma família. O time, né, o treinador é responsável pelo time e ele cuida dos seus atletas. Então, tem um pai lá, e a gente faz o contato. E com os valores que nós recebemos na família e essa convivência, é uma relação muito boa que nós temos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, para depois nós retornarmos e conhecermos um pouco mais também do parlamentar, do político, do envolvimento político do vereador Luiz Henrique Viana. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, o programa Entrevista retorna aqui na TV Câmara. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. Dona Joana é uma mulher guerreira. Quer ser respeitada. É dona do seu destino. Sonha com a igualdade entre homens e mulheres. É dona da sua história. Dona Carla sofria violência. Conheceu a Lei Maria da Penha. Agora é dona da sua vida. Dona Maria representa todas aquelas que lutam pelo fim da violência contra as mulheres. É dona dos seus sonhos. Viver sem violência. Direito das mulheres do campo e da floresta. Ligue 180. Como no trânsito, o mar também possui suas regras de tráfego. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. E como no trânsito das cidades, no mar também ocorrem acidentes. As imprudências no mar podem causar acidentes tão graves quanto no trânsito. Neste verão, vamos cumprir as normas de segurança no mar. Uma campanha da Marinha do Brasil para a segurança no mar. Não deixe que a alegria de alguém morra na praia. Começando o segundo bloco do programa Entrevista aqui na TV Câmara, conversando com o vereador Luiz Henrique Viana. Nesse bloco vamos falar um pouco mais agora também, conheceu pelo menos um pouco, não é possível todas as histórias, mas um pouco do vereador Luiz Henrique Viana. Eu só quero saber o seguinte, o senhor falava da sua formação até o Pelotense, aí depois ela se deu, na sequência, onde e de que forma? Como é que foi? Bom, então, como eu era atleta, como eu disse, eu gostava muito da área esportiva e pensava em fazer a faculdade de educação física. A minha mãe, que também foi atleta, enfim, que toda a vida viveu nesse meio, chegou naquela época, na época da mãe,
não existiam os cursos de educação física ainda. E ela chegou a trabalhar como professora voluntária de educação física, porque gostava muito de esporte. E depois a mãe estudou direito. Foi, aliás, quando nós tivemos uma vida um pouco melhor, porque então o pai trabalhava e a mãe trabalhava, né? E ela acabou me convencendo, não faz educação física, faz direito. E eu fui fazer direito, então, e me encontrei no direito. Então, eu fiz o curso de direito, entrei em 79, me formei em 83. Apesar da forte ligação com o esporte... Apesar, optei pelo direito no conselho da mãe que dizia, tu sabes se tu queres ser... Na época, fazer educação física era para ser professor de educação física. Hoje, claro que tudo acabou aumentando o campo de atuação. Pensando na mãe, eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, eu acabei fazendo direito, então, porque ela havia feito direito, em que pese ter muito pouco tempo ter trabalhado. Ela se formou em 75, quando já trabalhava, mesmo antes de formado, e em 80 faleceu. Em 80 eu já estava na faculdade, eu iniciei, aliás, meu primeiro emprego foi no escritório da minha mãe. Então acabei fazendo direito. Fiz esse estágio com a mãe. Quando ela faleceu, aí eu tive a necessidade de trabalhar. Meu pai, aliás, eu não disse, né? Meu pai é o famoso inspetor Viana, exatamente. Comissário Viana, no fim da carreira. Aliás, ele acabou no fim da carreira da polícia como comissário. Então, eu tive que trabalhar. Então, continuar trabalhando. Eu fui trabalhei, fiz o censo em 1980, como a mãe já tinha falecido, eu fiz o censo de Pelotas, trabalhei na zona ali do lado de lá da São Francisco de Paulo, depois trabalhei um pouco no sindicato dos condutores autônomos de veículos rodoviários, por um pequeno período, trabalhei no fórum, e fui fazer estágio no escritório de advocacia, quando eu me apaixonei mesmo pela advocacia, porque no período que eu trabalhei com a mãe, foi 1 ano, ainda não tinha, e até hoje trabalho com sócios no escritório de advocacia. Mas cursando direito na Universidade Federal, na época, né? Sempre estudei escola pública, universidade pública. Aí me formei, quando eu me formei, eu já trabalhava no escritório, que eu acabei virando sócio e hoje tenho uma sociedade no escritório de advocacia. Sou advogado, hoje sou vereador, né? Mas a política acabou entrando depois e, na minha concepção, eu devo continuar vivendo da minha profissão. Sou advogado e hoje faço a política como um serviço. E onde é que entrou a política? Pois a política, eu sempre tive valores, o meu pai nos deixou valores assim muito sólidos, né? De honestidade, de respeito, enfim. E quando eu comecei a me envolver com o movimento Emaús, que é o movimento de evangelização, eu comecei a me envolver com o outro lado, da caridade. E vi que é possível a gente fazer caridades com o tempo, né? Eu fiz Emaús em 80, né? Então a minha primeira campanha foi de 2004, eu fui candidato a primeira vez em 2004. Mas em 92, eu estava dando uma palestra num curso, um pouco antes, em 92, talvez 91, e um jovem, e eu dizia que o cristão tem que se envolver em todos os meios que ele vive, começando pela família, e que ele deve influir nos meios que ele vive, né? Tentar conquistar sua família mais, viver melhor em família, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, enfim, em todos os meios, na sociedade. Então, que ele deve influir no seu meio. E um jovem me perguntou, e na política, por que a gente não vê? E eu não soube responder para ele. Eu disse, pois é, a política, né, um meio desgastado, a gente ouve falar muito mal. Ele, pois é, mas tu não disseste que a gente tem que atuar em todos os meios? E eu disse para ele, eu vou então te dar uma resposta, eu vou pensar e vou te dar uma resposta. No final da palestra, ele me perguntou novamente, e a resposta? E eu disse para ele, a minha resposta para ti, porque nessa época eu já trabalhava no Instituto de Menores, trabalhava com várias instituições beneficentes, aí fazendo um trabalho social. Aí eu disse para ele, pois eu vou te dar a resposta, eu vou ser candidato nas próximas eleições. As próximas eleições seriam 92. E eu fui me filiar a um partido, procurei o partido que eu mais tivesse, né, identidade. Tivesse mais proximidade com a... Não, e assim, até que identidade, na verdade. Eu tinha um político
que eu achava um grande exemplo, que era de um outro partido, na verdade, mas como eu me identifiquei muito com o PSDB, nessa época eu acabei me filiando ao PSDB. Mas um dos grandes políticos de Pelotas, aliás, 2 políticos que eu conheci na época e que tinha contato bastante, que era o Sérgio Chim dos Santos, né, grande político, cara muito sério, que era do PMDB, foi vereador, aliás, né, candidato a vice-prefeito, acho que ele foi candidato. E o José Baqueri Duarte, que também tive um contato, outro também foi vereador, foi aí cargos no Estado, enfim, foram 2 políticos que muito... Mas como eu me identifiquei muito com o PSDB, eu fui me filiar ao PSDB, em 92. Quando eu estava subindo a escadaria da Câmara, que era ali na Santa Tecla, esquina Cassiano, eu ouvi alguém me chamar, o meu apelido é Alemão, e eu ouvi alguém, Alemão, e eu me virei, e era o meu pai, estava embaixo das escadas lá. E eu esperei, ele subiu, né? Oi, pai, tudo bem? Eu já era casado nessa época, casei em 86, e eu pensei, alguém deve ter dito para o pai que eu viria hoje aqui me filiar para ser candidato. O pai subiu a escada, oi, tudo bem? O que tu estás fazendo aí? E aí, o que tu estás fazendo aí? Eu perguntei para o pai. E ele diz assim, pois me convidaram para ser candidato a vereador e eu vim aqui para me filiar. E tu? Aí eu pensei, como eu tinha pensado aquilo, eu disse, eu vim aqui para te apoiar, porque me disseram que tu ias vir e eu vim para me filiar junto contigo. E aí pensei, não era isso que Deus queria para mim. Eu vou continuar atuando lá no Instituto de Menores, no Serenep, enfim, nas entidades sociais, Feira da Fraternidade, eu trabalhei muito tempo, e outras coisas que o movimento Emaús até que propiciava, como jovem ainda na época. E aí desisti, e o pai foi candidato lá naquela eleição. 96, aí eu tinha desistido, 96 um amigo meu foi candidato, eu nem participei de nada, não, achava que, olha, não é para mim mesmo. 2000, esse amigo meu, que é meu amigo, é um da minha turma dessa de infância, que é o Gilberto Cunha, foi candidato novamente, e aí eu ajudei na campanha, participei, ele se elegeu vereador, começou a participar mais ativamente, e aí me chamou, vem para o partido, vem nos ajudar no partido. E eu comecei a participar do partido. Enfim. Mas você era afiliado desde... Já era afiliado desde 92. Desde 91 ou 92, acho que até 91 que era necessário o tempo... Não, 92, início de 92 deve ter sido. E aí comecei a participar do partido, me envolver, e aí então... Mas contou essa história depois para o pai? Só muito tempo depois. Olha, para te dizer a verdade, eu acho que só agora, depois da eleição. E ele ficou surpreso? Ele ficou surpreso, mas ficou satisfeito também, porque a nossa relação sempre foi muito boa, e tal, mas eu não quis nunca revelar, assim, tal. Mas como eu acabei contando para um, para outro, eu disse, primeiro eu tenho que contar para ele. Claro. Contei também. Então, 2008 foi a primeira candidatura? 2004. 2004 foi uma candidatura... feita a campanha pelos amigos e pelo movimento Emaús, enfim, a juventude aí participando, a igreja, eu participo também das paróquias, nós fazemos no escritório, já fazíamos, assim, desde que eu entrei para o escritório, nós já fazíamos uma advocacia voluntária para as entidades beneficentes, e isso facilitou um pouco, por quê? Porque aquilo que lá no início eu pensava que é uma forma de fazer caridade, realmente fecha uma coisa com a outra, porque se tu te dispuseres a trabalhar para os outros, seja lá, seja cá, fazendo o bem comum, procurando o bem comum, é a mesma coisa. Então, foi bem a campanha em 2004, eu fiz praticamente 2.500 votos, problema de legenda, enfim, essas coisas, não me elegi, fiquei de terceiro suplente. Assumi por um dia, aliás, uma sessão extraordinária lá, que o primeiro suplente não assumiu, o segundo também não, eu por um dia assumi. 2008 fui novamente candidato, aproximadamente 2.500 votos novamente, fiquei de segundo suplente, também não me elegi. E 2012, então, aí deu uma crescida aí a campanha, foram quase 3.200 e tantos votos aí. Então, foi a eleição que coroou ali um trabalho que vinha sendo feito e que, na verdade, já fazia já de outra forma. Agora, teve uma passagem, aliás,
chegou ao Executivo, teve essa primeira experiência de um dia no Legislativo, mas também teve uma passagem pelo Executivo. Teve. Em 2011, numa reforma administrativa, eu acabei assumindo o cargo de secretário da Qualidade Ambiental, que foi uma experiência também muito boa. Na época eu era presidente do partido, presidente do PSDB, nós tínhamos uma nominata disponível para oferecer, para colaborar com o governo, e eu acabei assumindo a Secretaria da Qualidade Ambiental, onde fiz muitos amigos, que tenho até hoje, né? Acho que a minha forma de ser, o meu meio de trabalhar, enfim, é com as pessoas. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? E eu muito menos, eu digo, eu preciso dos outros, né? Seja para dividir, seja para me empurrar. E foi um trabalho eu gostei muito da secretaria. Deixa eu dizer assim, quando foi questionado, lá pela primeira vez, antes de ser candidato, a imagem que se tinha do político, ou que se tem ainda no país, não é tão boa assim. Hoje, estando no Legislativo, como é que o senhor define? Era o que o senhor esperava? Quando eu comecei a conviver mais no partido e me relacionar mais com o ambiente político, realmente é verdade, não tem dúvida. Nós temos ainda uma imagem muito ruim, e se temos a imagem é porque, de fato, as coisas acontecem. E nós estamos vendo aí os escândalos, enfim, né? O modo como se trata a coisa pública. Mas eu acho que a gente efetivamente precisa participar mesmo, não só para mudar a imagem, como para mudar a forma de trabalhar mesmo, né? Essa renovação toda que vai acontecendo é muito importante, sim. O Papa agora, né, o Papa Francisco dizia, e muito bem, e aliás eu ficava muito contente de ouvir, ele dizer que o cristão precisa sim se envolver na política, porque, vindo dele as palavras, que é um líder que, né, de repente, né, não tão de repente, mas que surgiu e que conquistou aí o mundo todo, diz que os cristãos devem se envolver na política, porque a política é uma das mais altas formas de caridade, e que só não está melhor porque os cristãos não se envolveram suficientemente ou não fizeram corretamente, porque existe em todo lugar, e o Papa, aliás, isso diz muito bem. Na igreja também existe um tecido corrompido aí, né, e que nós precisamos fazer com que em todos os ambientes as coisas melhorem. E hoje eu acho que isso na política é um dos papéis que eu também devo exercer. A própria igreja, no passado, ela sempre teve uma participação mais efetiva no contexto político, né? Sim, já há um tempo houve participação mais efetiva, mas o que não quer dizer que foi uma participação que tenha produzido resultados, claro, também, como muito bem disse o Papa. A gente tem que se envolver para buscar o bem comum. Porque ela saiu daquele poder de decisão mais política, e aí ela conseguiu, a igreja, uma aproximação na formação, auxiliou muito na formação dos movimentos sociais. Isso, na formação da pessoa, e em busca da pessoa que realmente deve ser o grande destinatário de todas as ações. Se nós não formos buscar no homem, né, e na dignidade do ser humano, o nosso trabalho, se o nosso trabalho não se relacionar diretamente com isso, então não existe. Como é que o senhor define a sua linha de atuação até este momento, nos 10 meses aqui na Câmara? Olha, eu tenho tido uma linha assim, primeiro analisando tudo o que acontece, né, todos os projetos, eu confesso que, e eu falo de mim, né, aliás, eu não falo dos outros, eu procuro não fazer comparação com os meus colegas, por exemplo, não, eu falo de mim. Então, eu analiso tudo o que acontece. Entra um projeto de lei, eu quero analisar aquele projeto de lei, com a minha assessoria, enfim, mas eu sou muito centralizador, aliás. Então, eu estudo aquele projeto, eu busco, né, para ver se o projeto, se eu entendo que ele é bom, se ele está de acordo com a técnica legislativa, se não existe outra lei que se confronte com isso, se já não existe alguma lei que regule isso, enfim, para poder fazer, porque eu acredito, nós temos muitas leis, né? Como eu venho do meio jurídico, né, eu faço uma análise, e nós temos muito, então nós precisamos muito mais fazer com que as coisas aconteçam do que ficar, e isso é uma opinião particular, do que ficar fazendo leis. Claro. Né? Nós precisamos mais fazer as coisas acontecer, descobrir as leis que existem,
né? Porque é difícil o encontro. Nós temos uma legislação enorme e muitas vezes nem sabemos tantas coisas que já são reguladas, que já são regulamentadas, e por isso é que nós não sabemos os nossos direitos. Como é que o senhor define a tarefa de ser líder do governo e defender o governo do prefeito Eduardo Leite durante esses 10 meses aqui na Câmara? O primeiro ano de governo é o ano mais difícil, né? Porque vem uma pós-campanha, onde ainda as pessoas ainda estão um pouco atreladas à campanha. Mas hoje nós não temos mais que nos preocupar com a campanha. Hoje nós temos um governo que é de todos. Então, eu entendo que todos deveriam colaborar o máximo possível, não apenas na Câmara mesmo, mas no Executivo também, onde, lógico que nem todos os servidores, né, concordam com as ideias do prefeito, mas nós temos um rumo. Então, nós temos... O primeiro ano é um ano mais difícil, porque se vem com ideias diferentes da ideia que o governo atual está tentando implementar, e isso acaba tornando, e também a própria disputa política que tem acontecido. Mas eu acredito que agora nós já estamos começando a entrar num período melhor, onde as coisas estão sendo desveladas, eu diria, né? A gente está enxergando melhor como as coisas estão começando a acontecer, e tem uma esperança muito grande que realmente vai ser um governo muito diferente, muito eficiente, e um governo que vai marcar. Então, ser líder do governo, e eu digo isso, eu tenho uma facilidade muito grande de relacionamento. Então, eu tenho me relacionado muito bem na Câmara, e eu acredito que o líder do governo tem uma função, que é representar a vontade do governo na Câmara. Eu só posso representar a vontade do governo quando eu conheço a vontade do governo, mas eu não conheço antecipadamente, porque não é a minha vontade, é a vontade do governo. Então, é necessário essa articulação com o Executivo, né, e trazer a ideia, então, do Executivo para o Legislativo. E isso não tira também, né, não tira as minhas ideias. Eu continuo com as minhas ideias e eu defendo aquilo que eu entendo defensável, e o que eu entendo que não, eu discuto com o governo. Então, levo a minha opinião para o governo e tento colaborar, enfim, de todos os meios. Mas, para mim, não tem sido difícil defender o governo. A gente ouve aí, né, e na verdade, o diz que me diz, eu tenho horror de disseram que, me disseram, dizem, essas coisas não colaboram para nada. Então, eu sei do que eu busco saber e tento, com a verdade, fazer as coisas. Então, eu vim lhe perguntar o que lhe deixa incomodado. É isso que o senhor falou? O que lhe deixa incomodado? Isso me deixa muito incomodado. O diz que me diz. Me disseram. Disseram que. Mas quem disse? Onde está? Onde... Então, eu quero saber as coisas detalhadamente para buscar. Então, por isso que eu digo, eu leio todas as leis que entram. Nos dias anteriores à sessão, eu estou lá no site vendo se já foi colocado no site a matéria que vai ser discutida, enfim. Isso lhe deixa incomodado. E o que lhe deixa feliz? Deixa feliz ver como existem pessoas querendo que as coisas aconteçam. Isso me deixa muito feliz, porque às vezes a gente tem essa ideia, eu vou, e eu confesso que eu não penso muito eu. Porque eu sei que nós precisamos somar mais juntos e tal, e me deixa feliz ver que tem bastante gente. Existe o mal e o bem, andam sempre juntos, né? O mal faz mais barulho, mas o bem produz muito mais resultado. Se o senhor tivesse que agradecer neste momento, o senhor agradeceria a quem, vereador? Olha, eu agradeceria primeiro a minha família, né? Seja a minha família lá, né, a origem, seja a minha família atual. Porque não é principalmente até a minha família, né? Minha esposa e os filhos. Os filhos estão longe, principalmente a minha esposa, né, Denise, que está próximo e que não tem a mesma visão que eu, que acha que eu não deveria estar tão envolvido como eu acabei me envolvendo, mas que me apoia e que me dá lá a sustentação para eu chegar em casa, tá, né, descansar, enfim, apesar eu continuo fazendo muita coisa. Então, e as pessoas todas também que confiaram em mim e que eu espero que continuem confiando e me ajudando, porque não terminou. O voto não é a única, né? Precisa haver a participação das pessoas, e isso é que eu agradeço a essas pessoas que estão participando hoje, que me chamam a atenção, que me elogiam, enfim, porque é um processo que não vai parar nunca, ele precisa continuar. Quando o senhor não está na Câmara, não está no escritório, o senhor falou que gosta de esporte, mas o que o senhor
mais gosta de fazer? Ler, filme, novela? O que o senhor Olha, gosta de eu fazer? gosto mais é esporte. Esporte. Eu sou, Leitura. mas hoje, gosto muito, leio bastante, mas eu gosto mais. Se eu pudesse estar jogando. Hoje eu estou com uma lesão aí no joelho Segue com, e eu estou com dificuldade. E hoje segue que tipo de esporte? Hoje tênis, que é o que menos prejudica. Eu tenho uma artrose em razão do grande volume de carga que eu tive no joelho e muitas lesões, eu acabei com uma artrose precoce aí, e o tênis é o que menos impacto conduz. E os filhos acabaram jogando tênis, eu acabei aprendendo. Não posso jogar basquete, mas que eu gosto muito de basquete. E a leitura, e eu leio assim, eu gosto de ler. Então, eu leio livros jurídicos, que a minha atividade exige. Ajuda muito para cá, né? E a parte aí religiosa, enfim, que como eu participo também, continuo participando ativamente do movimento de Emaús, leio muito também os livros também que são bons para a alma, né? Para o corpo e para o espírito. Na verdade, são bons para as duas coisas. Nós estamos chegando ao fim do programa de entrevista, mas eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor acredita que a passagem do Papa Francisco, ele deu uma ressurgida, ele mexeu um pouco com a Igreja Católica no país? Sem dúvida nenhuma. Não só com a Igreja Católica, como as religiões todas, porque o Papa veio, foi uma novidade. Aliás, a Igreja vive da novidade, né? Que é a novidade mais antiga e mais atual, né? Porque a Boa Nova é a mensagem mais antiga que existe no mundo e que continua sendo atual. Então, o Papa veio e deu uma força, uma renovada nessa, o que fez com que a igreja se relacionasse com outras igrejas. Outro dia nós vimos aí uma reportagem do Papa com um rabino amigo dele, argentino, que foi visitá-lo. Temos visto a forma como o Papa busca as pessoas, e essa para mim é a grande renovação. Vamos em busca do outro. Não precisa secretária para, né? Isso eu tenho visto muito. Aliás, o Dom Jaime agora esteve em Roma junto com o padre e novamente aconteceu isso. Estava esperando que alguém chamasse para a entrevista, as portas se abrem e é o próprio Papa que vai em busca das... E isso ele tem feito nas ruas, tem feito... Né? E é isso que o cristão tem que fazer, ir em busca das pessoas, porque a pessoa é o grande destinatário dessa mensagem. Que a política pode muito bem fazer também, porque a pessoa é que é o grande destinatário da mensagem da política, que é fazer para o outro. Ótimo. Vereador Luiz Henrique Viana, foi um prazer conversar, entrevistar, saber um pouco mais a respeito do cidadão, do homem Luiz Henrique Viana, e o parlamentar que nesses 10 meses aqui no Legislativo. Foi um prazer tê-lo aqui no programa Entrevista. Foi um prazer também essa conversa e o que nós já temos aí trocado de ideias, enfim, nos conhecido, porque é somente se conhecendo é que a gente pode levar isso adiante também. É verdade. Muito obrigado, vereador. O programa Entrevista fica por aqui. Nós retornaremos uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e permaneçam na TV Câmara.